Olá pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje nós vamos concluir a nossa série Caminhos da Pesquisa. Vamos falar sobre resumo, palavras-chave e o título do seu trabalho científico. Eu vou apresentar algumas dicas para vocês de como estabelecer esses pontos muito importantes do seu trabalho científico. Vou deixar aqui na descrição algumas informações, alguns links que vocês podem acessar e que vai estar ajudando vocês a completar aí essa jornada da escrita do seu trabalho científico. Só lembrando, se você quiser ajudar o canal, quiser apoiar o canal, você também pode se inscrever na promoção Kindle Unlimited, que garante 30 dias gratuitos a os e-books da Amazon. Então, bora lá, vamos falar de título, palavras-chave e resumo do seu trabalho científico. Vamos começar pelo resumo. Por que o resumo é tão importante? Para você que está escrevendo, por exemplo, um artigo científico, o resumo ele vai demonstrar ao seu leitor, à sua leitora, aquilo que está escrito no todo do seu trabalho. Quando a gente vai ser avaliado, aquela avaliação por pares, avaliação de revista científica, avaliação de banca, a primeira coisa que eles vão ler, título, resumo. Se o resumo tá bom, eles vão continuar a leitura. Se o resumo tá ruim, certamente eles vão jogar teu artigo de lado e pegar outro que está com um resumo mais interessante. Você vai para o final da fila. Isso é certo? Eu discordo, não concordo. Mas normalmente é assim que eu tenho notado que as coisas acontecem. Então, a escrita de um bom resumo, bem estruturado, vai lhe dar uma possibilidade a mais de ser bem avaliado. Então vamos lá. Quais são os pontos que são necessários para o resumo? Primeiro, contexto. Seu leitor, a sua leitora, deve estar claro, após ler o resumo, qual o contexto que sua pesquisa se insere. Você está falando de jogos cooperativos? Você está falando de gamificação? Você está falando de educação? Você está falando de design de jogos? Você está falando de estatística para jogos? Você deve oferecer um pequeno contexto ao seu leitor, à sua leitora, que informe a eles, a elas, como está posicionada a sua pesquisa dentro desse campo. Naquelas questões de tema, problema de pesquisa, lembra que a gente falou lá na introdução? Pois é. Você vai ter que fazer um apanhado, que geralmente são umas 2 linhas, quando a gente trata de artigo pequenininho. Já monografia, TCC, você tem pelo menos uma lauda aí para trabalhar. Bem, depois do contexto, aí é a lacuna, o gap, o seu problema de pesquisa. Você vai apresentar propriamente o problema de pesquisa, tentando demonstrar em poucas palavras a existência do problema e também a sua relevância para o meio científico. E aí, você vai apresentar então os objetivos do seu trabalho científico, bem nessa ordem mesmo. Você vai apresentar primeiro o objetivo geral, depois os objetivos específicos. Para daí então, você dizer qual a metodologia que você está utilizando para atingir esses objetivos. Apresentada a metodologia, você pode apresentar algumas pequenas contribuições, alguns pequenos resultados. Não entrega o trabalho todo, não é para dar spoiler, sem spoiler. Você apresenta alguns pequenos resultados. Então, contexto, lacuna, objetivos, metodologia, conclusão. Tudo isso tem que estar no resumo. Então, quando é que você vai escrever o seu resumo? Depois de escrever a introdução, que é a última coisa que tecnicamente você escreve no trabalho científico. Sobre as palavras-chave, o pessoal diz, são as palavras que mais aparecem no seu trabalho científico. Discordo totalmente. Se for assim, era só A, O, I, uma. Não. O seu trabalho científico ele deve conter palavras-chave que facilitem ele de ser encontrado. Essas palavras-chave, geralmente, elas vão ser indexadas, ou seja, elas vão ser colocadas num banco de dados, para que as pessoas, quando forem pesquisar trabalhos científicos, encontrem seu trabalho utilizando as palavras-chave. Então você deve pensar o quê? Palavras-chave que facilitem ao seu leitor, à sua leitora, encontrar o seu trabalho científico
durante a pesquisa. Você pode até pensar nas mesmas palavras-chave que você trabalhou. Geralmente a gente vai usar o quê? Conceitos, gamificação, metodologias ativas, jogos cooperativos, game design. Não é assim que você procura artigos através de palavras-chave? Então seu artigo deve ter palavras-chave que facilitem ele de ser encontrado. Passando para título agora, o título ele vai ter uma formulazinha, né, que a gente costuma seguir. Não é assim muito misteriosa. O título deve conter o quê? Foco da sua pesquisa, local, ele deve conter metodologia e deve conter o objetivo. Como assim? Vamos lá. Eu fiz uma pesquisa qualitativa aplicando o jogo Pandemia para avaliar se ele, esse jogo específico, serviria para trabalhar com educação em saúde. Então, qual seria meu título? Uma análise qualitativa das potencialidades do uso de pandemia em ações de educação em saúde. Peguei aí, estão vendo? Ficou até um pouco grande, por causa do tamanho do jogo. E é claro, digamos que eu fiz aqui em Fortaleza, eu fiz em Juazeiro do Norte, você também pode colocar ações realizadas em Juazeiro do Norte. Então, ele deve mostrar o que tem na sua pesquisa. Eu gosto sempre de indicar o método, mas aí é uma questão minha, pessoal. E é claro, tem gente que cria artigos assim com nomes impecáveis que dizem tudo o que tem no conteúdo, mas são extremamente exigentes aí em imaginação. Tem um artigo do professor Rodrigo Horochovsky que eu acho excelente o título, que é Quem Paga a Banda Escolhe a Música. É um artigo sobre financiamento de campanha. Olha aí, tá vendo como uma coisa liga a outra? Quem paga a banda escolhe a música, estamos falando de financiamento de campanha, Mas isso não é muito comum da academia. O comum é que o seu título, o título do seu trabalho científico, ele esteja voltado diretamente a explicar o conteúdo, para que a pessoa que leia já possa saber pelo menos a metodologia, o foco, o escopo do seu trabalho, o que ele vem a dizer. O título deve ser algo interessante para que atraia leitores e leitoras a ler o seu trabalho. Então, recapitulando, resumo, é importante porque geralmente é a primeira coisa que vai ser lida na avaliação. E ele é fundamental para quê? Para que o seu trabalho possa ser melhor avaliado, ser avaliado o mais rápido possível. As palavras-chave, para que elas servem? Para que as pessoas encontrem o seu trabalho científico. Não são as palavras mais utilizadas, mas são as palavras que melhor expressam, em uma busca na internet, por exemplo, o conteúdo do seu trabalho. Geralmente a gente gosta de trabalhar com conceitos. E o título ele deve ser atraente para que o seu leitor compreenda o que está por vir e que sua leitora possa sentir-se atraída para ler o seu artigo. Então, são pontinhos fundamentais de fechamento de qualquer trabalho científico. Depois eu vou postar para vocês, se vocês quiserem, coloquem aí na descrição, alguns softwares que eu utilizo que auxiliam enormemente a escrever resumo e introdução. Dão bem um passo a passo, um beabazinho, que lhe auxilia a manter um texto bem fluido e atraente para o seu leitor. Então, coloque aí na descrição se vocês querem ver mais esse tutorial. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo rápido com algumas dicas, certo? Sempre lembrando que os links de trabalhos, artigos, livros que podem ajudar vocês nesses quesitos vão estar aqui na descrição, tá certo? Qualquer coisa, pode enviar um e-mail para contato@pesquisejogos.com.br. Tem a nossa página www.pesquisejogos.com.br. Lembrando que o Pesquise Jogos é uma iniciativa de divulgação científica fomentada pelo Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos. Se você quiser conhecer mais o laboratório, saber de nossas ações de consultorias, palestras, oficinas, workshops para sua instituição educacional,
o seu trabalho científico, entre em contato. Nós temos site, temos redes sociais, está tudo aqui na descrição. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!